Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Nessa videoaula eu vou tratar com vocês dois assuntos muito importantes que vai ajudar demais. Então, os assuntos serão potência e raízes. Vocês sabiam que a potência e a raiz são operações inversas, assim como a soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, uma ajuda a responder a outra. Como assim, professor? Suponha que você tenha o seguinte exemplo, ó. Raiz de 25. Raiz de 25. A pergunta que eu devo fazer é o seguinte: qual número que eu elevo ao quadrado? Opa, peraí. Por que ao quadrado? Porque eu estou trabalhando com raiz quadrada. Se fosse raiz cúbica, que é 3, seria qual número que eu elevo a 3 ou ao cubo, que dá o que está dentro da raiz. Se fosse raiz quarta, qual número que eu elevo a 4, que dá o número que está dentro da raiz do radical, certo? Então, ó, a pergunta é: qual número que eu elevo ao quadrado que dá 25? Então você pode testar. 2, por exemplo, 2. 2 vezes 2 dá 4, não é 2. 3, 3 vezes 3 dá 9, não é 3. 4, 4 vezes 4, 16, não é 4. 5, 5 vezes 5, 25. Então aqui é 5. Lembrando que, como eu estou trabalhando com o número ao quadrado, o expoente da potência é um número par, é 2, esse valor pode ser mais ou pode ser menos. Vamos ver por quê? Vamos lá. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Perfeito, todo mundo sabe disso. Menos 5 ao quadrado vai ser menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5, ó, 5 vezes 5 dá 25. Menos e menos dá mais, né? Relação sinal, menos e menos dá mais. Então, ó, observem que para encontrar a resposta da raiz de 25, eu usei a princípio, uma potência. Ó, base expoente, base expoente. Então, pessoal, a potência ela se apresenta para a gente dessa forma aqui, ó. Um número elevado a outro número. Elevado é que está em cima, né? Elevado a outro número. Então, B a gente chama de quê? B a gente chama de expoente. Expoente. E o A gente chama de quê? O A a gente chama de base. Seguir sempre o que o expoente diz. Ó, o expoente é quem manda na potência, basicamente. O expoente vai dizer quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Lembrando que qualquer número elevado a zero dá 1, ok? Qualquer número elevado a zero dá 1, isso é definição. Qualquer número elevado a 1 dá o próprio número. Tá ok? Então se eu tenho assim, ó, 1000 elevado a zero dá 1, por definição dá 1. 1000 elevado a 1 dá 1000, ok? Então, essa dica é relevante. Vocês vão buscar um número que elevado ao quadrado dá o que está dentro da raiz. Mas e se o número for grande demais, professor? Como é que eu faço para encontrar? Eu não vou me perder, não? Boa. Tem outra dica. A outra dica que eu vou passar para vocês é sobre a fatoração. Ó, por exemplo, se eu peço para você assim, me dê o valor de 625. Pô, testar um número para encontrar a raiz de 625, raiz quadrada de 625, não é uma tarefa tão simples. Então o que é que eu aconselho? Fatora esse número. Pega ele 625 e fatore fatores primos. Ó, primeiro, pode ser dividido por 2? Não, não pode porque o número não é par, né?
Pode ser dividido por 3? 625 por 3. 6 mais 2. 8 mais 5. 13. Não pode. Então vamos por 5. 625 dividido por 5 dá quanto? 125. Por 5 dá? Cento e vinte e cinco dividido por 5. Vamos lá. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, pessoal, como eu trabalho com raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Se eu estivesse trabalhando com raiz cúbica, seria 3 em 3. Raiz quarta de 4 em 4. Raiz quinta de 5 em 5, ok? Como a raiz aqui, o índice do radical é 2, então vai agrupar 2 em 2, ó. 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, certo? Esses valores aqui, eu substituo aqui dentro, ó. Então vou ficar com raiz de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, ó, esses dois números estão multiplicando entre eles, então eu posso separá-los. Raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado. Tranquilo? Agora, ó, como o índice da raiz é 2 e o índice do radicando é 2, eu posso cortá-lo. Quanto é 5 vezes 5, pessoal? 5 vezes 5 é 25, ok? Então, resumindo, eu tenho potência e tenho raiz. Uma eu vou usar para responder a outra. De que forma? Se eu tenho uma raiz quadrada de número, eu vou buscar uma potência de expoente 2, que consiga eliminar, cortar com o índice da raiz. Aqui essa de 625 eu poderia colocar simplesmente como sendo isso aqui, ó. (25 ao quadrado). Quando eu cortar, daria justamente o que eu tenho, 25, tá certo? Se eu tenho assim, raiz de 4. Qual a potência que eu tenho o expoente 2? 2 ao quadrado. Ok? Então, observe que você usa a operação inversa para chegar na resposta que você quer. Em síntese, você vai ter que usar para conseguir encontrar a raiz exata de um número. Ou, se você souber a potência de expoente 2 que dá aquele número dentro da raiz, acabou a questão. Se você não souber, você fatora e vai juntando, compondo 2 a 2, porque você está trabalhando com raiz quadrada. Tá ok? Então, pessoal, é isso aí. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato comigo. Beleza? Valeu!